pessoal. Eu sou Ivanilde Moraes de Guzmão, por acaso escritora, professora, advogada, bisavó, vó, mãe e filha, porque eu não tenho mais mãe, irmãs e tia. Eu resolvi registrar um pouco o meu trabalho como escritora. Como eu comecei a escrever muito tarde, aos 70 anos, e já tenho 77 anos, o tempo urge. Como eu não tenho mais futuro, o meu futuro é hoje, é o agora, então eu resolvi deixar registrado toda essa produção. Aí, começando por esse livrinho aqui, uma crítica ao programa de Gotha, que é exatamente uma reflexão sobre a questão político-partidária, que Marx elabora uma reflexão em cima do programa de Gotha, que é o programa do primeiro partido dos operários alemães. Aí, no segundo momento, eu sofri um infarto muito sério. Aí eu resolvi, depois disso, fazer terapia. E a partir daí eu fui fazer um curso de envelhecimento, para compreender o envelhecimento, que eu fiquei com muita raiva de ser velha. Aí, a partir daí, eu fiz esse, olha, dignidade na morte, direito do ser social, de apagar as luzes do seu entardecer, porque eu, de uma certa forma, eu considero que a eutanásia é uma coisa importante para velho doente. Aí, em seguida, eu escrevi, aí é a segunda versão, é a segunda edição desse livro. Aí eu escrevi um livro que é o resultado, eita, tá caindo tudo, tá o resultado de todo o meu estudo de doutorado na PUC, sobre um caminho para Marx. Esse livro aqui conta a minha trajetória, de como eu conheci Marx no mestrado e como eu caminhei estudando Marx. Aí essa é a primeira versão e essa é a segunda versão, não é? Aí depois que eu fiz, aí eu fui compreender como era que Marx raciocinava e elaborava e construía o pensamento dele. Aí eu escrevi esse livro, que é um livro muito mais didático, que é para compreender o método dialético, uma aplicação prática no pensamento marxiano. Aí eu vou mostrar como é que Marx apanha a coisa, o objeto, e analisa e transforma ele em saber. Aí eu fui para a área de literatura. Na área de literatura, aí Tina, me dá aí eu escrevi, fiz uma reflexão fui fazer oficina literária com o professor Carreiro, porque eu precisava aprender uma técnica para escrever com um pouco de perfeição. Aí eu fui exatamente, meu primeiro livro nessa área foi esse. Eu trabalhei do professor Carreiro, O Amor Não Tem Bons Sentimentos. E a partir daí eu fiz uma discussão sobre, no redemoinho da vida, a luz aflora em mim. Cadê os outros, Tina? São 3 ou 4. Depois eu trabalhei as crônicas de Fátima Quintas. Aí fiz 2 livros com relação à escrita do escritor Raimundo Carreiro e 2, veja esse daqui, aquele livro, ele foi publicado em francês, né? Que é No Redemoinho da Vida, a luz aflora em mim, que é como uma carta de baralho. Você mostra o lado português e o lado francês. Aí depois eu escrevi não, é os outros. Aí eu saí da literatura e voltei para Marx. Aí eu vi o seguinte, diante da crise e dessa miséria que o mundo está vivendo, como é que o homem, que ao se humanizar, está voltando à barbárie? E o que isso implica? E esse daqui é o resultado dos meus estudos de filosofia nas obras de Marx, por orientação desse grande professor José Chazin, que já morreu, e esse livro é uma homenagem, é um tributo a ele. Aí o título é Da Animalidade ao Ser Social, a fantástica viagem do homem que chegou a esse momento histórico e agora está voltando à barbárie. Aí no outro, agora, foi que eu fiz, como eu tinha aprendido uma técnica de transformar prosa em poesia, de adaptar, eu peguei o livro de Marx, que é um livro, é um livro teórico, filosófico, a ideologia alemã. Aí eu fiz uma reflexão a partir da obra dele em forma poética. Aí dei o título Da Especulação à Razão,
Um olhar poético sobre a ideologia alemã, Karl Marx e Friedrich Engels. Aí eu trabalhei todo o livro em forma poética. Aí esse livro ainda não foi lançado, tá aqui para ser lançado. Aí eu apanhei a partir desse livro, como ele é um livro a partir desse livro da animalidade ao ser social, como ele é um livro muito teórico, então eu estou transformando cada capítulo dele num livrinho, que eu botei o título Proseando. Aí essa daqui é uma coletânea de ensaio, onde eu pego todo o pensamento de Marx, aí eu vou enxugando. Esse daqui é sobre como surge o humano. E aí você veja, e é a partir de um capítulo desse livro aqui. E a ideologia alemã, nessa ideologia alemã, que eu fiz em forma poética, que é da especulação à razão, eu fiz o seguinte, eu dei um título, junto com o meu grupo de estudo, que é Jurandir Silva, Risalva Vasconcelos, Cristina Santana, que é professora lá em Alagoas. Aí eu botei o título, eu dei um título à coletânea, Marxiando. Com Marx eu ando. E esse livro aqui é uma homenagem a um colega que eu admirava muito e admiro, ele já partiu, que se chama Délio Mendes. Délio Mendes. Porque quando eu escrevi Um Caminho para Marx, ele escreveu o prefácio. Aí ele disse assim que os meus estudos de Marx e o meu amor ao pensamento desse grande filósofo era o seguinte, iria render grandes frutos. Aí eu dedico a esse livro, porque esse livro, a ele é mais um produto do pensamento de Marx. E aí está aqui todo esse material proseando, é exatamente, que agora é como se fosse a mina dos olhos, trabalhando com isso aí. Eu desenvolvi essa técnica a partir de, mostra aqui esse, cadê os de inglês, francês? Aí veja, eu transformei entre o silêncio e a solidão, veja que coisa linda, estranhos ruídos na noite, alumiando os caminhos da morte. E isso aqui a partir da obra do professor Carreiro, As Sementes do Sol. Na obra do professor Carreiro, ele vai mostrando o processo de desalmação e de decadência do humano. O que é que eu faço? Eu pego na obra dele, tento resgatar a humanidade para mostrar que a humanidade, o humano, tem salvação. Aí disso aqui, aí a partir daqui, eu fiz grupo de estudo com Fátima Quinta, que é escritora, professora, antropóloga. Aí ela escreve toda semana para o jornal. Aí eu peguei um ano de crônica dela, que é no ano de 2010, aí transformei em poesia. No cotidiano da vida, a poesia vai construindo o humano. Porque como ela trata do cotidiano, aí eu vou mostrando como o cotidiano, ele vai... E esse livro, ele foi publicado em francês. Esse livro é uma versão francesa. E esse livro do professor Carreiro, daqui, esse daqui, tem uma versão em inglês. Versão em português, uma versão em inglês. Tem esse daqui com esse azul. Esse daqui é outro de Fátima Quinta. É esse aqui. Pode pegar, basta um. Aí então o que é que acontece? Eu peguei outra coletânea de artigos da professora Fátima Quintas, aí escrevi, olha, nas veredas da vida, com ternura, vai resgatando o humano. Aí esse livro, ele saiu em francês. E esse livro, hoje em dia, ele está na biblioteca pública da cidade de Colônia, na Alemanha, onde Marx passou a juventude dele, escreveu textos revolucionários e textos filosóficos. Aí você veja, então é essa caminhada. Eu agora estou com toda a obra filosófica de Marx, eu estou com ela trabalhada em forma poética. E eu vou publicar cada texto, os manuscritos econômicos filosóficos. Estou com um maravilhoso, que é uma reflexão
poética do Manifesto Comunista. E além da reflexão sobre o texto Manifesto Comunista, escrito em 1848, eu mostro como era o quadro na Alemanha daquele momento, na Europa. E eu estou trazendo, eu devo publicar, eu quero publicar esse livro, porque não só é uma homenagem a 200 anos de Marx, está aqui, ó. Marxiando, coleção Poesia, Marx 200 anos. Aí eu fiz toda essa coletânea poética. E estou aqui continuando trabalhando, pensando, escrevendo. E agora estou fazendo uma parceria com a cultura nordestina, Letra e Artes, com Salete Rego Barros, que nós estamos lá resgatando um grupo de estudo que eu tinha na Universidade Federal Rural e depois na UBE, que era um grupo de estudos G-Marx. Tu traz o banner. Aí esse grupo de estudo, ele deixou de funcionar, né? Deixou de ser ativo em 2014. Quando é agora a Salete, que é a coordenadora da cultura nordestina, me chamou para eu retomar com esse projeto de estudo de Marx. Aí nós vamos, a partir de março, toda quinta-feira, nós vamos nos reunir na cultura nordestina para 2 projetos. Um que é para falar sobre os temas atuais. Me desce esse menor, esse daí está muito grande. Tá vendo? É esse projeto aqui. Tu fica atrás com ele, Tina. Fica atrás. Sustenta aqui. Veja, é esse projeto aqui. Veja aí, ó. Nesse ganchinho na porta. Aí, ó. Sim, sim, sim. Aí, veja. É esse que eu estou retomando o grupo de estudos G-Marx. Olha aqui. Grupo de Estudos Marxiano. Local de encontro agora não vai ser mais na UBE, mas vai ser na cultura nordestina, Letras e Artes, nas quintas-feiras, das 14h30 às 18 horas. Das 14h30 às 16h, nós vamos trabalhar temas atuais como ética, trabalho, violência e ideologia, e que é de 14h30 às 16h. De 16h30 às 18h, nós vamos retomar os estudos de Marx, na obra dele, estudando a filosofia dele, mostrando o quanto ele é atual. Então, esse vídeo, ele vai exatamente servir para que eu divulgue um pouco o meu estudo e mostre o quanto as obras de Marx são atuais e como essa obra deve ser estudada para a gente encontrar elementos que ajudem a superar essa sociedade que já deu conta do que ela é capaz de gerar. Agora ela só gera destruição e a gente precisa resgatar a humanidade e o humano. E eu acho que o estudo, a literatura, a palavra vai ser a grande arma, o grande instrumento, que é fazer com que as pessoas estudem, desenvolvam a consciência e compreendam o momento atual e a gente supere para um outro momento histórico. Era só isso, obrigada. Eu estou aqui já na minha varanda, na varanda da minha morada, olhando para esse rio, o rio da minha vida, o rio que eu amo, que é o rio Capibaribe, que ele João Cabral de Melo disse que é o cão sem pluma. Ele realmente não é um rio que não tem pluma, comprometido com a natureza. Ele é um rio já todo contaminado, mas é um belo rio que eu amo. E é ele que me dá inspiração, que me ajuda a me concentrar e amar o mundo cada vez mais e lutar para que a natureza seja resgatada, que o homem não destrua, como ele vem fazendo com esse projeto, que é o projeto da sociedade capitalista, onde tudo vira mercadoria. Então, e além do mais, toda produção, todo produto social é apropriado privadamente. Então, esse rio me ajuda a refletir que contribuição a gente pode dar para ajudar a sociedade a superar esse momento histórico para uma outra sociedade humana, onde a sobrevivência
da humanidade, do afeto, do carinho, da ternura, do reconhecimento no outro, qualquer que seja o outro, se faça presente na vida de cada um de nós. Adoro o Capibaribe, eu amo, e é isso que eu amo. E amo a humanidade, e amo o estudo que eu faço do filósofo Karl Marx. Obrigada.